Olá, pessoal. Essa situação do Grenal, uma tentativa de homicídio a um jogador do Grêmio, está ficando cada vez mais constrangedor. A Federação Gaúcha de Futebol, que apressou-se em marcar a nova data, sem ao menos termos a ideia de quando o Inter será julgado e se será julgado, está tendendo tudo a um favorecimento ao Internacional, como sempre ocorre, e parece que não temos forças, que nada irá mudar. Queria aqui lembrar nesse vídeo que o Grêmio já foi um clube social, mas tem o compromisso com a sociedade em relação aos exemplos, em relação às atitudes. O Grêmio deve sempre se posicionar socialmente em relação às boas atitudes. E isso não poderia ser diferente nesse momento. O Grêmio, que já peitou o Inter e a Federação Gaúcha de Futebol em algumas vezes, e vou comentar aqui com vocês. Mas é preciso uma postura enérgica do Grêmio, não deve parar ali no momento que o presidente do Grêmio disse que não iríamos jogar o Grenal, mas o Grêmio deve sim se manter numa posição firme e forte para que essa zoeira não aconteça mais e que não tenhamos no futuro problemas muito mais graves com morte de torcedores. Em 1948, na gestão do presidente Augusto Blauf, o Grêmio deu um grande exemplo ao Internacional e também à Federação Gaúcha na época. Em agosto de 1948, havia um Grenal no estádio dos Eucaliptos, pelo Campeonato Citadino. O Grêmio perdia a partida por 3-2. E aos 25 minutos do segundo tempo, o jogador gremista Geada jogou uma bola na área que bateu no braço do jogador colorado Abigail. E o juiz marcou um pênalti para o Grêmio e o Grêmio estava prestes a empatar a partida. No entanto, o árbitro sofreu uma pressão imensa de jogadores e dirigentes colorados que ficaram em torno do juiz por 20 minutos. E o juiz acabou revertendo a posição e dando condição de impedimento a um jogador do Grêmio, algo absolutamente descabido na época. Os jogadores gremistas tomaram uma atitude simples. Todos sentaram-se na grande área do Internacional, onde haveria o pênalti, e dali não se levantaram mais. Torcida colorada, dirigentes do Inter, jogadores, começaram a cercar o árbitro de uma forma que ele não teve outra alternativa senão encerrar a partida. Essa decisão tão absurda foi para a Federação Gaúcha de Futebol. E o presidente da FGF na época, Aneron Oliveira, disse da seguinte forma: se eu tivesse recebido a súmula antes, o árbitro estaria expulso do quadro de forma sumária. E foi assim que aconteceu? Não. Essa decisão acabou indo para um julgamento. E aí que a gente começa a ver os dois pesos e duas medidas para os principais clubes aqui do Rio Grande do Sul. E nesse julgamento, obviamente, a decisão foi revertida em favor do Inter. Mas na época, o presidente gremista Augusto Blauf teve peito e disse: é assim? Então estamos fora da competição. O Grêmio passou a fazer uma série de amistosos, inclusive fora do estado, e deixou para disputar o Campeonato Citadino o time B e também os juvenis. É por isso que em outubro de 48, o Grêmio perdeu o Grenal por 7-0, a maior vitória da história do Inter, porque o Grêmio jogava em campo com os juvenis e com o time B. Então é preciso entender todo esse contexto. Mas o Grêmio teve peito e se posicionou de uma maneira forte e não mais disputou a competição com a equipe principal. Em 1977 tivemos algo muito parecido,
quando o presidente da Federação Gaúcha chamava-se Rubens Hofmeister. E o Hofmeister, no início do campeonato, alterou o regulamento, como era de costume do presidente Hofmeister fazer isso. Ele alterou o regulamento e, além disso, tinham árbitros que supostamente favoreciam o Internacional nos jogos. Mas isso era visto e notório. Mas quando os dirigentes do Grêmio reclamavam, parecia que era uma perseguição. Dourado foi à Federação Gaúcha e pediu uma imparcialidade de Hofmeister no campeonato. E Hofmeister, que teve passagem pelo Cruzeiro como presidente, também teve passagem pelo Inter como jogador. E aqui não quero fazer nenhuma ligação, mas Hofmeister tendia sempre a favorecer o Internacional. E ao invés de dar imparcialidade, ele colocava os árbitros que o Inter solicitava. E a gota d'água foi quando ele mudou 2 jogos favorecendo o Internacional no campeonato, principalmente nos momentos de chuva forte, favorecendo o Internacional. O que aconteceu na época? O presidente do Grêmio juntou o seu conselho consultivo com 16 ex-presidentes e pediu o afastamento do Campeonato Gaúcho. Documento assinado pelo presidente do Grêmio e por 16 ex-presidentes que estavam vivos na época. E foi a federação. Obviamente, o Hofmeister não aceitou, porque naquela ocasião o Hofmeister tinha alterado o regulamento e aumentado em 6% a taxa de arrecadação da Federação Gaúcha na renda bruta dos jogos. E como ali tudo era um caça-níquel, havia muitos grenais durante o campeonato, porque era um momento de muito público e assim a Federação Gaúcha arrecadava cada vez mais. Como isso foi negado, o presidente do Grêmio foi até o presidente da CBD, Heleno Nunes, pedir um auxílio, já que estava sendo amplamente desfavorecido no campeonato. A questão só se resolveu quando Heleno Nunes pediu ao governador do estado, Simval Guazelli, que intercedesse junto ao presidente da Federação Gaúcha e amenizasse um pouco a sua parcialidade naquele momento. Mas a gota d'água foi quando o presidente do Inter, Balvé, foi às rádios e declarou: vamos fazer as faixas. A partir daí, dando alusão ao título que seria conquistado mais uma vez pelo Internacional, o presidente do Grêmio mudou o seu pensamento e de forma radical voltou à competição e ganhou praticamente todos os grenais de 1977, mostrando que quem mandava ali, mesmo com um apito contrário, era o Grêmio. E foi assim que aconteceu. Volto a ser enfático aqui. É preciso que o Grêmio tome uma postura forte em relação a esse caso, para que isso não ocorra mais. Todos culpam os torcedores e eles são os grandes responsáveis por esses fatos. No entanto, os dirigentes que comandam o nosso futebol também são corresponsáveis por falta de atitude, por acomodamento, por tentar apaciguar uma situação, por tentar ser parcial. E parece que isso está acontecendo mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Se fosse o caso contrário, contra o Grêmio, as torcidas do Grêmio já estariam excluídas dos jogos, não haveria mais mando de campo para o Grêmio certamente perderia pontos e estaria sendo cogitado a exclusão do Grêmio no campeonato. Como é contra o Internacional, parece que tudo fica do jeito que está. Grande abraço e até o próximo vídeo.